Papo Borracha, mais uma vez na área, e como um trator, ele vem para passar em cima de assuntos delicadíssimos, que podem parecer borracha, mas a gente os trata como um assunto sério. É papo de boteco? É. É papo borracha? É. Mas nunca é mentira o que a gente vai falar aqui. Certo, Paulo? Isso mesmo, isso mesmo, meu grande amigo Kleber Acetinado. É nóis. É isso aí, cara. Eu acho que o assunto hoje vai ser tão... Os assuntos hoje serão tão legais que você não vê esse papo borracha em nenhum... Vou falar de novo aqui, Kleber. Você não encontra nenhum papo borracha na região inteira com a qualidade de borrachas como que você vai ver aqui. Você só encontra aqui. Tô certo, meu grande amigo? Aqui só tem profissional da borracha, queridão. Aqui o filho chora, mas não vem com nós mesmo. Vamos criar um curso logo, fica atento aí nas redes sociais de como você falar borracha. Porque curso online. Tem que ter uma maestria. Claro, tem que ter uma maestria. Vai chegar querendo falar borracha de qualquer jeito, não que você vai perder sua credibilidade. Falar borracha é uma síntese que deve ser tratada de uma forma educativa. Tá? Não é só falar borracha, não. Você tem que ter começo, meio e fim. É a história, a jornada do herói do Papo Borracha. Porque falar borracha é experimentos que tem, às vezes, feitos testes empíricos. É louco! Empírico, getopírico, gipirílico, pinírico, piniquilíquilio. Você tá louco? Papo Borracha. Pinico, velho. Piniquito. Vamos lá. Papo Borracha de hoje vai falar de quê? Começa você hoje falando borracha na minha orelha. Adoro começar porque eu já jogo a bomba aqui, o Kleber depois ele tem que apagar o incêndio. Porque eu queria falar sobre eleições ainda, cara. Eleições? Porque tá entrando aí a eleição e a gente vai falar um pouquinho a âmbito presidencial. Certo. Porque assim, convenhamos comigo, houve aí, tem a matéria, por isso que eu vou falar desse jeito, porque tá na matéria. Tá bom. Lula e Flávio Bolsonaro estão planejando não irem em debates. Aí eu pergunto para você, meu grande amigo acetinado, por que serão candidatos dessa gramatura, Bolsonaro, Lula, por que esses caras não iriam em debates, cara? Você chuta um motivo? Eu não chuto, velho. Eu sei por quê. Eu trabalhei muito com marketing político. Boa. E não ir, principalmente os dois que são polos, né? A gente está tendo uma campanha polarizada, ou seja, ou você vota num ou você vota no outro. As terceiras, quartas e quintas vias não representam ameaça a esses caras. Então tanto o Lula quanto o Bolsonaro, o Flávio, ir para o debate vai abrir as possibilidades, não para que eles se degladiem entre eles, porque eu acho que até seria um debate legal se o Bolsonaro com o Lula pudessem, isso num debate franco, um debate de ideias, né, que a gente sabe que talvez possa não acontecer, mas eu acho que vai abrir, e é por isso que eles não querem ir, margem para que os outros candidatos ataquem eles com o que está posto na mídia, tá ligado? Então, por uma campanha política ser atacado dessa forma e trazer alguns assuntos que você não quer que virem evidências para um debate, é óbvio que a oposição, os candidatos que são opostos, vão trazer isso em voga e para o candidato isso não é bom. Então por isso que eles não vão. Isso. A grande maioria faria isso. Eu não sei se esse é o motivo deles dois, mas no contexto geral é por isso que eles não vão, para não receber ataque de todo mundo. Até porque, por exemplo, eles vão estar lá, o Lula, Bolsonaro no debate e já vão meter um Vorcaro no meio, já vão meter um Lulinha. Exato. Entende? Aí os caras vão ter que escapar, né? E eu vou ser sincero, cara, se hoje a população está um pouco mais antenada quanto à política, isso deveria ser um alerta. O quê? Por que os dois polos não querendo debater ou não estão querendo enfrentar o que estão... Porque sempre tem aqui esse negócio, você trabalhou com marketing político, você pode me corrigir aqui, cara, mas também não tem nenhum malefício para o cara não ir num ambiente desse, não tem nenhum malefício para ele, só benefício, é bom eu não ir, mas não tem aquela parcela da população que vai pensar algo assim, por que o cara está fugindo de responder coisas que eu também quero saber a resposta dele? O que você acha, você que trabalhou com esses caras? Eu acho que, cara, a grande maioria das pessoas, como tá polarizado... O pau na máquina e eu não vou mesmo. Como tá polarizado, eles vão perder, obviamente, alguns votos que viriam daqueles que estão indecisos, né, mano? Pô, gostei do que esse cara falou, gostei do que o outro falou. E aí o cara converte o indeciso para votar nele, mas, de maneira geral, como tá polarizado, o cara só vai assistir, só vai gostar do que o candidato dele falou e só vai gostar do que o outro falou.
todos os indecisos vão para a terceira via, ou seja, para os outros candidatos que vão participar. Por isso eles vão atacar tanto. Então caiu, por exemplo, eu contra você no debate, eu vou te atacar. Caiu o Márcio contra o outro Márcio, o cara vai atacar, porque ele sabe que se ele pegar o indeciso para ele, que o bolsonarismo e o cara do Lula não vai pegar, não vai conseguir trazer esse indeciso pro lado dele, é o que os outros vão tentar. Então atacar o cara é fazer com que o indeciso fale, cara, eu vou nesse aí que atacou bonito, aquele maluco que eu não gosto. Então é bem pior ir do que não ir. Eu acho. Eu acompanhei, por exemplo... Eu acho que é por isso que eles não vão. Eu acredito que você está certo nessa opinião, porque assim, eu acompanhei, por exemplo, na nossa região, as eleições, por exemplo, passadas municipais, prefeito e tal. E teve sim debates que candidatos não foram, inclusive até eleitos, né, e não foram. Então realmente talvez é uma estratégia de proteção para não ficar respondendo coisas que talvez eles não teriam respostas ou coisas assim. Eu acho que o debate político ele tem... Assim, fica antenado, você que acompanha a gente aqui, pesquisa bastante, porque o que a gente quer é que você faça... que a democracia aconteça. Então, o único conselho que a gente pode dar aqui, cara, cuidem dos seus votos da melhor maneira possível, estudem, porque, assim, eu estava pensando aqui, Kleber, a gente falou sobre IA, e eu ouvi falar que IA ia ser muito utilizada para manipular notícias nessa eleição. Você sentiu alguma coisa até agora sobre IA atrapalhando candidatos? Acho que não teve ainda, né? Assim, significativo. Ainda não. Que ainda é muito cedo. Você acha cedo. Que pode rolar? Eu acho que ainda é muito cedo, mas já tá rolando. Agosto, setembro. Tem 2 meses aí pra rolar muita coisa também. É muita coisa. A hora que começar... É porque assim, ó, a gente não vai perceber. Porque a IA tá do jeito que ela tá, né? E nem por isso, cara. Porque é o mesmo lance do que a gente tava falando no outro programa do narcisismo. A IA, ela é muito sutil, cara. Tá ligado? Ela vai atingir o subconsciente do eleitor nas pequenas coisas. Então, vão ser vídeos alegres, que vão te imputar alguma pulga atrás da orelha sobre um candidato ou outro. Tá ligado? É uma dúvida, é alguém fazendo só uma cara, tá ligado? Sim. Tipo, não, beleza, ele fez mesmo, ou se fez. Sabe aquilo? O ou se fez. São coisas que vão ser imputadas no cérebro do eleitor, que ele nem vai perceber que está sendo imputado. Ele vai falar, que legal esse videozinho, hein? Manja. Então a inteligência artificial vai usar... Eu acho que criar, por exemplo, usar a imagem do outro candidato para fazer alguma coisa errada, eu acho que não vai ter isso, tá ligado? Mas eu acho que vai ser usada para a criação de subterfúgios que a gente, como um ser humano normal, não vai conseguir ver nem entender. E vai começar a mudar a opinião por essas mensagens subliminares. Por que a mensagem subliminar foi proibida na propaganda? Por que a mensagem subliminar foi proibida? Porque ela fazia isso. Ela fazia com que você comprasse alguma coisa sem saber que estava comprando ou por que você estava comprando. Por exemplo, no meio... Sabe quem voltou com a mensagem subliminar? Silvio Santos. Que ele conseguiu achar uma brecha ali e você pode perceber, você estava assistindo o programa dele lá, piscava a imagem do Jequiti. Pá! Piscava Jequiti. Você fala, caceta, mano, Jequiti? No final do programa você fala, caramba, acho que eu vou comprar um perfume da Jequiti. Nem sabia por quê. E eram mensagens subliminares que estavam sendo implantadas no seu cérebro sem que você soubesse. Mensagem subliminar foi proibida. No Brasil, pelo menos, foi proibida de ser feita para que a manipulação publicitária não continuasse. Que a gente passou anos recebendo esse tipo de informação. E é o que a inteligência artificial vai voltar a fazer. A gente vai ser manipulado de uma forma que a gente não percebe que está sendo manipulado. Pode crer? Porque essas mensagens que você está falando aí, cara, elas gravam de uma forma que a pessoa compra o produto, porque fica na cabeça. Exato. Porque ela vai lembrar disso, né? E todo mundo quer lembrar, principalmente falando em eleição. Eu acho que tudo que for menos sugestivo, a ponto de mensagens subliminares, é mais saudável, porque... Sabe por quê, cara? A coisa mais difícil do mundo é você ver em eleição a pessoa real como ela é. Porque eu vou dar um exemplo, cara. Tem eleições, que não vamos falar candidato aqui, mas se você pesquisa, você fala assim, pô, parece que quando ele aparecia em dar entrevistas era de um jeito. Aí você vai pesquisar a vida do cara, podre total. Exato.
E quando você começa a jogar mensagem subliminar em cima, já fica mais acobertado do assunto e o que você quer saber é como a pessoa é na real. Sabe? Então, volto a falar aqui, pesquisa bastante seus candidatos aí, faça agir a democracia dentro de você, mas não dá mole não, pesquisa mesmo esses caras. É isso mesmo. Sabe por quê? Meu pai já dizia, cara, a gente tem que olhar no olho do caboclo. É no fio do bigode. É no fio do bigode, exatamente. Por exemplo, eu vou falar esses dias eu entrevistei o Vinícius Marquesi. Ele é candidato a deputado federal. E ele me disse uma coisa que eu achei muito legal, cara. Ele falou assim, ó, Clebão, se tivesse outro candidato para eu apoiar, eu nem queria ser eu, velho. Tá ligado? Podia ser outra pessoa. Para mim, até melhor que fosse outro. É que nesse momento, a situação tá me colocando como um candidato viável. Mas se tiver outro que tenha essa chance de ser eleito, me apresenta, cara, eu vou apoiar ele e tiro minha candidatura. E aí quando você vê um cara que está disposto a sair fora para que outro entre só pelo bem da nossa região, você fala, caralho, tem alguma coisa aí. Não tô falando que é certo ou que é errado. Tô falando que, mano, avaliar o que tá ao fundo do seu candidato, tá ligado? Puta, o cara não vem me abraçar agora porque ele é candidato. Ele já me abraçava antes. Um cara que chegava e me abraçava sendo qualquer um. Agora ele é candidato, ele também me abraça. Agora, fica esperto com aquele cara que você nunca viu na vida. E do nada ele chega e te abraça. Aí esse cara é complicado, mano. Porque ele nunca mais vai te abraçar depois que ele for eleito. Puta, agora foi bem. Agora não. Você foi totalmente Kleber Cetinha, autêntico. Não foi? Mas aí eu te falo. A gente falou sobre mensagem subliminar e não sai buraco de rua da minha cabeça. Fala então do buraco que você passou. Tá na cara que você passou num buraco. Não, é que na verdade eu passei numa rua que é mensagem subliminar a todo momento, porque é um buraco atrás do outro. Eu fico só vendo buraco. Então a mensagem subliminar é o quê? Cara, eu fico buracaiado aqui. Era um buraco pra te deixar no modo retrô. Você veio dançando no carro. Eu postei sobre isso na rede social lá Mogi Guaçu do Futuro, lá na frente, na Avenida do UPA Santa Marta, lá, uma buracaiada, cara, eles foram tentar tampar. Sabe aquele... Você já viu isso aí, né, Kleber? Um buraco na rua, ou buracos que tentam tampar, e parece ser tão de má qualidade o asfalto, que parece que começa a sair aquelas pedrinhas e logo tá de novo. Ah, tá. Né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, realmente a mensagem subliminar acontece, e a gente tem isso até na vida real, porque se você lembra de buraco o tempo inteiro, quer dizer que você está vendo muito aqui, nem é subliminar porque está na real, né? E é um monte de coisa, e a situação que todo mundo está vivendo tem que se preocupar, você tem que se preocupar com a eleição, o afegão médio, ele tem que se preocupar com a eleição, ele tem que se preocupar com quem ele vai votar, ele tem que se preocupar com o buraco, ele tem que se preocupar com acordar cedo para trabalhar e depois parar um tempo para assistir a gente aqui, Exato. Tem um monte de coisa que o afegão médio aí, que nosso parceiraço aí que tá aqui com a gente, tem que pensar. Mas aí, cara, às vezes o cara, sabe também, Kleber, aí você fala pro cara, estuda bastante seu candidato, tal, estuda um monte de coisa para você tomar boas decisões, mas sei lá, cara, o cara tá numa situação tão difícil no Brasil, que às vezes ele, sei lá, você vai no restaurante e no final o garçom fala assim, uma gorjeta, ele fala, não, eu aceito. A pessoa aceita a gorjeta do garçom porque tá tão difícil. Da gorjeta, mesmo. Não aceito. Não, mas é pra mim. Então, por favor, dá uma gorjeta, me dá um dinheiro aí. Cara, eu vi uma... isso aí foi uma piada que eu vi uma pessoa comentando. Uma vez lá no Mogi Guaçu do Futuro a gente postou assim, as pessoas que estavam pedindo muito nos semáforos. Né? Uhum. Espalhou lá em Mogi Guaçu aquela plaquinha assim, não dê esmolas. Espalhou, a gente falou sobre isso. Eu levei na época no Mogi Guaçu do Futuro o secretário da Assistência Social, ele falou sobre isso, uma hora falando com a gente sobre isso, ele falou e tal. E aí uma pessoa comentou numa postagem assim, cara, um dia eu parei no semáforo do Big Bom, tinha uma pessoa pedindo com algumas moedinhas na mão, pedindo uma moedinha, e a pessoa comentou, nem sei se foi brincadeira, acredito que foi, mas para se pensar. Ele falou assim, a pessoa tinha mais moeda na caixinha que ela está pedindo do que eu tenho no bolso. Aí você fica pensando, pô, cara, quantas coisas o afegão médio tem que se preocupar, cara, até às vezes com isso, ele tá às vezes nessa situação desse cara, pô, parece que a pessoa que está pedindo tem mais que eu, e tem tanta coisa para preocupar, cara. Eu vou ser sincero, Kleber, o brasileiro era bombardeado por situações que ele tem que tomar decisão e muita coisa, e vem tudo ao mesmo tempo, cara. Vem tudo ao mesmo tempo. Você já se sentiu sobrecarregado com tudo ao mesmo tempo, cara? Já, cara, nossa. E outra, quando começa, pode perceber, quando começa a dar errado, é a lei de Murphy. Tudo vai dar errado.
tá ligado? E você vai tentando parar e não consegue, não né, cara? consegue, cara. E na grande maioria das vezes, agora a galera vai me xingar, na grande maioria das vezes as coisas tendem a continuar dando errado porque a sua frequência mental começou a mudar no primeiro problema. Ou seja, puta, bati o dedinho no canto da cama de manhã. Aí você já fica puto, já xinga, já bestema, já negativa tudo, já sai de casa, toma um café, cai na roupa porque você tomou rápido, puto, já xinga, já acha que o dedinho já vai estar dando tudo errado, vai embora do trabalho xingando, pensando na cama, que você tem que limpar a camisa, bate o carro no semáforo, xinga o cara que você bateu, porque a culpa não é dele, você que bateu atrás, mas você que tá vindo de uma cagada atrás da outra, xinga o cara, já começa a ligar pro seguro, o cara pede esmola, você xinga o cara, porque você tá puto, porque você bateu dentro da cama, não porque sua frequência mental só vai piorando. Você chega no trabalho, o chefe pede alguma coisa, já fala, tomar um rabo nesse trabalho, o que eu vou fazer? Vou pedir a conta disso aqui. Tudo porque a frequência mental começou errada lá atrás, quando você tocou o dedo no pezinho da cama. Você bate o dedo, senta, respira, fala, caraca, como eu sou desatento, na próxima eu presto mais atenção. E segue o dia. Imagina quanta coisa eu falei aqui que você não ia passar. O café na camisa, o acidente de trânsito no semáforo, xingar o cara que tá pedindo esmola, brigar com o chefe, pedir a conta, ser demitido, passar fome e morrer sem comer nada. Olha pra você ver, por causa do dedinho na cama, você vai ficar sem emprego e morrer de fome. Isso é o efeito borboleta, querido. Porque então, assim, vamos tratar essa saúde mental da gente. Que legal que você falou isso, cara, porque as coisas vêm tanto como uma reação em cadeia que fica impagável. Uma vez eu vi um cara falar assim, pô, tá dando tudo errado, vou parar, vou deitar no chão e não fazer mais nada o dia inteiro, porque ele quer sofrer o menos possível ao decorrer daquele dia. Pode tão crer. Sofrido que está sendo. Né? Para uma pessoa pensar assim, realmente as coisas estão difíceis. Então, às vezes, por causa do raio de um dedinho, realmente pode acontecer. Você desencadeia uma sequência de coisas que às vezes não estava no seu dia a dia, mas por causa do dedinho e a sua negatividade, que começou ali, né? O start foi no dedinho da cama, mas se você conseguir mudar essa frequência, o seu dia com certeza vai ser diferente. Certo, Paulo? Certo, meu grande amigo acetinado. Como que a pessoa que quer participar do nosso programa deve se manter ou proceder, ou melhor dizendo? Liga pro telefone que tá aqui embaixo? Isso, acho que é a melhor maneira possível. Pode ser? Pode ser? Vamos fazer assim? Opa. Vai. Aí você já consegue, pelo menos, se encaminhar. Liga pro telefone que tá aqui embaixo, troca uma ideia, quer patrocinar também, liga no telefone, quer participar, vem aqui sentar com a gente, trocar uma ideia, tomar um café e ficar piruleibe na cabeça, também liga no nosso telefone. Quando eu digo liga, não é para ligar e conversar, não. Que ninguém mais faz isso. Você vai fazer o quê? Mandar uma mensagem do WhatsApp, que é o mesmo telefone que tá aqui embaixo. Certo, querido? Não precisa ligar, não, que a nossa equipe não vai atender. Porque nós somos programados para não atender telefone. Sabia? Conte mais sobre isso enquanto eu vou pegar um negocinho ali. Então vai lá. É o seguinte, velho. Segundo estatísticas, o ser humano não, nós, né? Deixamos de atender o telefone. Existe uma estatística enorme e é por isso que o seu telefone não para de tocar, com a operadora tentando mudar o seu plano, para ela ganhar mais sem que você use o plano de telefone. Pode ver que você não consegue mais contratar só um sistema de internet. Tem que ser o combo. O combo acaba sendo mais barato para que você fique simplesmente assistindo, usando a internet, mas pagando também para usar o telefone. Porque ninguém atende o telefone mais. Primeiro, ligação de telemarketing. Existe uma regulamentação, todos os telemarketings tinham que começar com 0303, mas no final, mentira, gente, não está acontecendo isso. A gente está recebendo ligação de tudo que é lado, 019, 011, 021, 031, 047, 039, 025, 021, 0 não sei o quê. Então, a regulamentação não está sendo feita e a galera já se ligou. Mano, se não está na minha agenda, eu não vou atender. O ser humano parou de atender telefone. Eu não atendo mais. Só se tiver escrito lá, minha esposa, minha mãe, meu irmão, um número que esteja identificado na minha agenda, aí eu atendo. Se eu receber um número que não está na minha agenda, eu não atendo mais. E vamos ser sinceros, cara, isso aí está acontecendo tanto, e eu já vi pessoas falando assim, cara, foi esses dias. Cara, eu perdi porque onde eu estava esperando uma entrevista de emprego me ligou e eu não atendi, porque ela já estava nessa entoada disso que você está falando. Uma entoada de não atender mais, cara, de tanto telemarketing. Porque, assim, eles falaram que esses lances de telemarketing, primeiro eles fazem uns robozinhos ligarem para ver se o número está ativo. Exato. Atendeu. Beleza, aí eles começam a depois ligarem para oferecer, mandar o robozinho, eles fazem um filtro ali, né? E a IA tá tomando conta até disso aí.
Então é complicado, né, cara? Porque eu fico pensando que pessoa que precisa receber uma coisa urgente já não tá mais... Pegou a cultura de não atender. Exato. Né? E surgiu, e eu nem sei, agora eu vou falar uma coisa que eu não sei, de verdade, mas surgiu uma lenda urbana, foi até destaque, acho que no Fantástico. Uma lenda urbana de que essas ligações que você recebe, que não fala nada, que você fica, alô, alô, quem tá falando? Alô, alô! É para que os meliantes gravem a sua voz para depois usar a sua voz como inteligência artificial para ligar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pedindo dinheiro, dizendo que você tá sequestrado. E aí a galera parou de atender, não fala. O negócio atende, não fala nada. Então, mas olha que interessante isso aí, né, Até cara? alguém falar, a galera não fala nada de medo, cara. A que ponto nós chegamos, Paulão? A que ponto o Brasil chegou? Fala comigo, trator. O que tá acontecendo, trator? O que tá acontecendo? Será que eu vou ter que perder a minha cabeça? Deixa eu cortar aqui pro Paulão. Aqui, ó. Não. Perdi a cabeça, pai. Perdi a cabeça, pai. Peguei o raio da cabeça. Pegou a cabeça do homem sem cabeça. Aí eu te digo. Eu adoro tanto esses brinquedinhos, cara. Se você tiver brinquedinho aí que quiser descartar, manda pra nós. Vamos colocar nessa bancada? Aqui na bancada. Tem um brinquedinho, um hominho, um action figure, um tratorzinho, um boneco de karatê, sei lá. Tem alguma coisa aí, manda pra gente, então coloca aqui, porque eu adoro esse tipo de brinquedinho. Sabe por quê? Você que tá em casa, ou qualquer lugar assistindo aqui agora o Papo Borracha, tá aqui nós três. Eu, Kleber e esse... E a caveira. E esse aqui. Tem nome, Kleber? Caveira. Caveiro. Que nome fantástico. Não é? Sugestivo, né? Não. Eu olho e falo, não tem como não chamar caveira. Criatividade aqui é... Aqui é mato, rapaz, né, você tá louco? Aqui a criatividade mora. Não, porque é assim, cara, não tem jeito, cara. Então eu acho que... Sabe esse lance, só pra finalizar esse lance de telemarketing, essas coisas aí e tal, as pessoas ligam, Eu cara, não aguento mais, tá? tá muito complicado, porque assim, se confundiu com coisas sérias. Por como ninguém tá atendendo mais, aí o que a pessoa tem que fazer? Se lançar ao WhatsApp. Então empresas grandes estão fazendo isso, porque ligar já tá ficando meio fora de modo atender. Exato. Entende? E agora a gente vai... Você vê que um problema vai gerando outro. Agora criaram o raio do agente do WhatsApp. Aí você pega aqui, ó, alguém fez um anúncio lá, caraca, você não vai ligar mais pro anúncio. Você vai fazer o quê? Entrar em contato pelo WhatsApp. Só que aí quem vai te atender? O raio do agente. O raio da gente. Você fala, e aí, rapaz, gostei desse anúncio aqui, queria comprar, só. Aí sabe o que acontece? Volta um texto desse tamanho, falando assim, obrigado por você participar da promoção do Vídeo Debate. Tecle 1 para falar com o Márcio. Tecle 2 para falar com o Anderson. Vai te tomar no meio do seu rabo, rapá. Já colocou o raio do WhatsApp aí na tela, é pra falar com o pai. Senão eu ligava. Se eu tiver que ficar me perdendo meia hora, vai ter... Ah, não. Aí eu desligo, eu não compro. Se você colocar a gente e me mandar mensagem, eu não vou comprar. Vai pra tomar no debate por causa que ninguém merece ficar falando com máquina em pleno século XXI, onde as pessoas, depois de uma pandemia, estão carentes, querendo conversar com pessoas, querendo trocar ideia, precisando de terapia. Então para de colocar robô e converse com a turma aí pra você vender o seu produto. Senão você vai ficar seco, esturricado, atrás da porta. Igual minha mãe fala, meus amigos falavam quando eu colocava as coisas, sua mãe vai morrer seca atrás da porta. Caramba, cara, isso não lembra disso, não? Eu ouvi, lógico. Se o chinelo virar, ficasse virado, caiu o chinelo virado assim pra cima, assim, ó. Sabe o chinelo virado pra cima? Sua mãe vai morrer seca atrás da porta. Isso aconteceu uma vez quando eu era pequenininho, cara, e eu fiquei do lado da minha mãe o dia inteiro, porque eu fiquei preocupado. Ela ia morrer seca. Mas o raio do chinelo ficou virado. E aí? Eu falei, e agora, cara? Você ia olhar atrás da porta quando ela sumia, né? Não, demais. Vai que, Deus me livre. Meu pai do céu, cara, aí E superstição acontece, hein, Kleber? Cara, superstição... Superstição é uma coisa que, sei lá, cara, na pandemia, os caras andavam naquela ponte que saía do Boulevard ali no centro de Mogi Guaçu, e os caras falavam que olhava pra trás de madrugada e tinha uma mocinha parada ali, acho que eu já comentei, em algum lugar comentei sobre isso. Aí eu fico pensando sobre isso, cara, é superstição, a mente do cara, ou realmente aconteceu, ou tava lá? Será que tava lá? Será que a mãe morreu atrás da porta mesmo? Por que não? Para pra pensar, velho. Antes da gente terminar. Para pra pensar. Se faz o menor sentido a sua mãe morrer seca atrás da porta. Porque não faz, atrás da porta já não faz sentido nenhum. Seca. Sua mãe vai morrer seca atrás da porta. Você imagina a velhinha sequinha. Às vezes ela não vai tomar água por um tempo. Atrás da porta? Aí atrás da porta, fica lá. Escondida. Escondida. Vai que alguém dá água pra ela. Ela se esconde atrás da porta e morre seca atrás da porta. Entendi, faz todo sentido. Isso aí, cara. É o seguinte, cara. Você já teve medo da mãe morrer atrás da porta? Aí, gente, fala aí, velho. Fala com a gente! Paulão, vambora.
Nós estamos perdendo a noção aqui já, eu acho, nesse papo borracha. Mas eu só quero falar uma coisa pra você. Fala. Se você tem um cachorro caramelo, Cachorro caramelo? se você tem um cachorro caramelo, lembre-se sempre, cara, você tem um parceiraço. Isso é verdade. Porque o caramelo é um cachorro parceiro. Isso é verdade. Sabe por quê, cara? Não. Eu passo sempre num lugarzinho, tem um barzinho. E nesse barzinho tem um pingaiado que fica sempre lá na mão lá. Cara, o cachorro caramelo é parceiro, não sai do lado do cara, fica do lado do cara e tal. E o cara chapado lá e o cachorro caramelo. Se você tem um, cara, você tem tudo. Dê valor no seu caramelo. Cachorro, É o raio do cachorro caramelo. Cara, olha, vamos entrar agora num papo que vai ficar pro próximo, que é o lance do cachorro. Cachorro? O que ele faz na inteligência emocional das pessoas, o quanto os pets estão substituindo até filhos em algumas famílias, e o quão importante é ter esse tipo de contato com o animal, principalmente com o amor que esse animal oferece, né, cara? Sim. Porque você vê, às vezes, um cara que mora na rua, todo sujo, sem ter dinheiro para comprar comida, e ele tá rodeado de cachorro, velho. Tá ligado? O cachorro não sabe que ele não tem grana, que ele tá fedido. O cachorro não sabe que ele não tem para onde ir. Eles deitam na calçada e dormem juntos, um aquecendo o outro. Que tipo de amor você vai encontrar na sua vida parecido com esse? Se você encontrar, você já é bilionário. Porque tem gente na vida que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Tá? O que mais importa na vida é ter esse tipo de amor, contato, família e amigos. Certo, Paulão? Eu sou impedido de falar agora qualquer outra coisa, porque a sua mensagem foi bonita. Então a gente se vê no próximo, vamos falar de pet. É isso tá aí. bom? Pode ser. Pet. Combinado. Não é garrafa pet não, é cachorro, tá bom? Falou, galera. Tchau, gente.